O que são fundos imobiliários? Um fundo imobiliário é como se um imóvel fosse dividido em vários pedacinhos que você pudesse comprar ou vender cada um deles. Você fazer uma operação com cada um deles. E esses pedacinhos que a gente compra e vende, tanto para ganhar rendimento ao mês, quanto para lucrar com a sua movimentação, nós chamamos de cotas. Você compra uma cota e vende uma cota. Você recebe o seu rendimento equivalente à quantidade de cotas que você comprou naquele fundo imobiliário. Vamos supor que você comprou 1000 cotas de um fundo imobiliário que vai pagar 50 centavos por cota. Logo, você vai começar a ganhar R$ 500 por mês, só com o fundo imobiliário, sem dor de cabeça, sem nada. É como se fosse um imóvel de verdade, te pagando todo mês lá o rendimento, o dinheiro, e aí quanto mais você recebe, mais você compra. E aí vai aumentando o valor que você recebe todo mês. Então isso é uma coisa muito boa, uma vantagem dos fundos imobiliários. Falando de vantagem, uma delas é você não expor seu dinheiro só a um ativo, só a um imóvel. Como o pessoal que investe em imóvel, ele tende a fazer um grande investimento, um grande capital de 50 mil, 20 mil, até 100 mil no imóvel só. Você expõe seu dinheiro a apenas só uma coisa, só um imóvel. Já com os fundos imobiliários, você compra uma cota de um fundo imobiliário que às vezes ele tem vários imóveis por várias regiões com vários inquilinos. Então é uma diversificação ampla, é uma diversificação gigante. Às vezes tem imóveis em vários estados, em Tocantins, em Pernambuco, em Ceará, tem vários inquilinos com empresas em cada um, por várias regiões do Brasil. Então, se você quer saber quais são as outras vantagens de investir em fundos imobiliários, se você quer saber como investir nele, se você quer saber se é seguro e até mesmo os tipos de fundos, tijolo, papel, híbrido, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te explicar melhor sobre os fundos imobiliários. Meu nome é Jorge Ivan e esse vídeo é sobre os fundos imobiliários. E quanto eu preciso ter para investir em um fundo, para comprar uma cota de um fundo imobiliário? Você deve achar que deve ser altos capitais gigantes, exagerados de dinheiro. Porém, você pode começar a investir em um fundo imobiliário, você pode comprar uma cota apenas com R$10, com R$80, R$90, 100, 120. Não precisa de um grande capital de dinheiro que nem você tem que juntar para comprar um imóvel. Porque, como eu já falei, com R$50 mil, compra um imóvel, 30 mil, 100 mil, você expõe todo esse dinheiro só a um imóvel, só a um ativo. Já com os fundos, você investe muito pouco e você expõe seu dinheiro a vários imóveis, a vários ativos, a lajes corporativas, a galpões logísticos, a shoppings. Você tem uma diversificação na sua carteira, então tem menos risco, né? Quanto mais diversificação, menos riscos, só não diversifique demais. E quais são as formas de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários? Existem duas formas de você ganhar dinheiro com eles. A primeira é simplesmente você comprar uma cota. Você comprar a cota de um fundo. Lógico que você vai ter que ter estudado antes sobre um fundo imobiliário, ter que ter analisado, ver onde é, tal, se ele é bom ou não. Mas quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, ele te distribui rendimentos, dividendos, todos os meses, como se fosse um imóvel de verdade. Ele vai te dando lá um dinheirinho todo mês, todo mês, todo mês. Quanto mais você compra, mais você recebe. E aí você junta o que recebeu com o que você tem para investir, junta os dois e aí você compra de novo. E isso que faz os juros compostos nos investimentos em fundo imobiliário e também nas ações. A segunda forma de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários é por meio da valorização. Da mesma forma que os imóveis se valorizam, que eles aumentam de preço, né? O terreno, os imóveis, os fundos imobiliários também se valorizam. Você compra um fundo imobiliário, por exemplo, a R$80. Aí ele se valorizou e agora está valendo 85. E aí, se você quiser, se você tiver certo da sua decisão, você pode vender a sua cota que você comprou. Porém, é bom lembrar que quando você vende uma cota de um fundo com lucro, você precisa gerar DARF, que é o imposto sobre esse lucro. Porém, é uma pequena porcentagem do valor. E quais são as vantagens de você investir em fundos ao invés de imóveis, né? Em terrenos, porque hoje tem muita gente que prefere terrenos do que fundos, mesmo sem ter conhecimento sobre o que é investimento em fundos imobiliários, né? A primeira vantagem é que você não tem tanta burocracia assim que você tem para investir em um imóvel. Por exemplo,
Com os fundos imobiliários, você não precisa de certidões, de escrituras, você não paga imposto de renda, você só declara as suas operações que você comprou com o fundo imobiliário. Você não precisa pagar imposto de renda. Já quando você investe em um imóvel, quando você retém aquele aluguel, né, você precisa declarar e pagar aquilo no imposto de renda. E aí, com isso, você não tem dor de cabeça com o inquilino que não paga, não tem dor de cabeça com reforma. Por exemplo, se quebrou o vaso, quebrou a janela, tá descascando lá as paredes, você não tem dor de cabeça com isso, porque você não é dono direto do imóvel. Você é dono da pequena parte daquele imóvel, porque você investe em um fundo imobiliário. Quando você investe em imóveis, é diferente. Então, se o inquilino perde o emprego e ele sai do imóvel que está lá no Tocantins, não vai fazer tanta diferença assim no seu lucro, porque você está exposto a vários imóveis por várias outras regiões, que esses imóveis continuam lhe pagando mensalmente. Então, os gestores do fundo vão achar uma forma de preencher o vazio que aquele imóvel está agora, preencher a vacância, que é a porcentagem daquele imóvel que está vazio. A segunda vantagem de você investir em fundos imobiliários é a liquidez. Ou seja, quando você manda uma ordem de compra com o preço atual do fundo, no momento que você mandou, já está comprado, você já comprou, aquela cota já é sua. Igualmente a venda, quando você quer vender e você vende com o preço atual que está, você já vendeu, não é mais sua. Devido à liquidez rápida, devido a várias pessoas fazendo aquela operação com o fundo ao mesmo tempo. Já quando você investe, você compra imóveis, não é assim. Às vezes você precisa procurar meses, precisa comparar imóveis, precisa ver qual é a melhor localização, para você poder comprar 6 meses, 8 meses, até mesmo um ano. Igualmente a venda. Quando você compra um imóvel e você passou um tempo, você quer vender ele, você bota lá, você anuncia que está à venda, e às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2 anos para o inquilino vir, entrar em contato com você, para você apresentar aquele imóvel para ver se ele gosta, se ele acha legal e se ele vai comprar. É muito diferente, né? Porque com os fundos é instantâneo. Você vende e compra instantâneo com o preço atual. Com os imóveis demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, entende? Então essa é uma das vantagens, é a liquidez do fundo imobiliário. A quarta vantagem é que os fundos é um investimento fracionável. Você não precisa comprar um imóvel inteiro. Você pode comprar uma fração daquele imóvel, uma parte daquele imóvel. Ou seja, caso você precise de parte daquele dinheiro que você investiu no fundo, você vai lá na sua corretora e você vende o número de cotas equivalente ao valor que você precisa. Vende o número de cotas que resultam, né, que dão resultado no valor do dinheiro que você precisa. Por exemplo, se o preço de uma cota de um fundo tá R$100 e eu preciso de 2.000 para, sei lá, comprar um celular. E eu vou lá, se eu comprei mais de 20 cotas, eu posso vender 20 cotas a R$100. Então eu vou ter esses 2.000 para mim, sem afetar todo o resto que eu investi. Sem vender tudo de uma vez, vender só a fração que eu preciso. Não precisa vender um imóvel inteiro. Não tem como você vender uma janela do seu imóvel que você comprou. Não tem como você vender uma porta, que é o dinheiro que você recupera. A quinta vantagem é a diversificação, como eu já falei antes. Ou seja, é você expor seu dinheiro a vários imóveis, por vários lugares, com vários inquilinos. Não só a um imóvel em um lugar com um inquilino. Porque assim, com essa diversificação, você tem menor potencial de perda. Você não tem tanto risco assim de perder. Então, se você perde, talvez você perca pouco. Você perde mais do que você perderia num imóvel de verdade. Vai que você está lá com o seu imóvel lá, está um inquilino lá, e ele quer se mudar, ele perde o emprego e ele deixa seu imóvel. Você fica sem renda nenhuma. Então, como não é diversificado, você acabou sua renda. Então, se o inquilino saiu de um imóvel lá em Rio Grande do Norte, você não se preocupa, porque tem vários imóveis em São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, com inquilinos te pagando mensalmente ainda. Então não foi uma perda tão grande assim. Às vezes nem faz tanta diferença para nós. Inclusive, esse também minimiza o risco. E como eu invisto nele, como eu invisto no fundo? Você investe no fundo imobiliário igual às ações. Você abre uma conta na corretora lá, né? Qualquer corretora, Rico, XP, Clear. Você abre lá a conta, manda seus documentos, você faz seu cadastro. Quando a sua conta estiver aberta, você transfere seu saldo, o dinheiro que você deseja investir no fundo, transfere para lá, e quando estiver lá, lógico que antes você vai ter que ter estudado, vai ter que saber se é um fundo bom ou não, né? Analisar também é bom ele. Você não vai comprar um fundo porque viu alguém falando no Instagram que ela é bom, viu alguém falando no YouTube que ela é bom. Então você abre sua conta, transfere o dinheiro e depois de ter estudado sobre o fundo, você vai lá e compra as cotas que você deseja. É importante lembrar que os fundos imobiliários são ativos de renda variável. Isso quer dizer o quê? Que varia. Que varia.
E ele varia seu preço, varia seu rendimento, varia quanto você ganha. Eles são voláteis, né? Só que não são tanto quanto as ações. As ações costumam ser muito mais voláteis que os fundos. Um fundo imobiliário, eles são compostos por 4 letras e o número 11 no final. Um exemplo é o MXRF11. 4 letras, 2 números. E quais são os tipos de fundos imobiliários? O primeiro tipo é o tipo de tijolo, que é quando o fundo investe em imóveis de verdade, em prédios, em galpões logísticos, em shoppings, quando ele, de fato, ele administra lá aquele imóvel com inquilinos, com os seus aluguéis, né? Enfim, é de fato um imóvel. Gestores gerenciam aquele imóvel, aquele shopping, aquele galpão. Aí o segundo tipo já é de papel. É um fundo de papel, ou seja, fundos que investem em CRIs, que é a abreviação para Certificado de Recebíveis Interbancários. E isso é um investimento em renda fixa voltado ao setor imobiliário. O terceiro tipo é o fundo híbrido. Dá para saber, né, o que ele faz no nome, né? Se você não saber, você é um burro. Ele fala o quê? Tanto de papel como tijolo. Boa, tá uma arregação nessa. 1-0 pra cá. Ele investe nos dois tipos, em imóveis de tijolo e tal, galpões, shoppings, lajes corporativas e também em renda fixa também. E o quarto tipo de fundo imobiliário são os fundos de fundos, os FOFs. Sabe o que ele faz? Os fundos de fundos é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Ou seja, é como se fosse uma cesta de fundos. Então, se um fundo imobiliário já é muito diversificado, imagine um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. É uma diversificação dupla. É que nem as holdings, que nem as ações que investem em outras ações. Porém, por ele ser muito diverso, por ele ser muito fodão, né, o FOF, ele cobra uma taxa de administração mais alta, até mesmo às vezes mais que o dobro dos fundos normais. Então você vai pagar o dobro por ele ser tão diversificado assim. Por isso é bom você ter um pouco de cuidado com esses fundos. Ah, e quem cuida do meu dinheiro, dos fundos imobiliários, quando já está lá investido? Quem cuida dos fundos do seu dinheiro são os gestores. Eles que gerenciam os fundos imobiliários. Ou seja, eles que têm dor de cabeça com reformas, com inquilino, com inadimplência. Você não precisa ter nada disso. Quem tem são eles. E é por isso que tem a taxa de administração. É uma forma de nós, investidores, remunerarmos os gestores. Porque eles vão ter essa dor de cabeça de graça, sem a gente pagar nada, né? Porque eles gerenciam o fundo que a gente investe. E a gente ganha dinheiro com esses fundos. Então a gente precisa remunerar eles por meio da taxa de administração. E você não precisa transferir dinheiro para lugar nenhum, não precisa fazer nenhum depósito, nem pagar boleto. Esse dinheiro, essa taxa de administração é retida na fonte, num patrimônio. E qual é o melhor? Um imóvel ou um fundo imobiliário? Com o imóvel, você tem uma alta renda no momento que o inquilino está lá lhe pagando R$600 por mês, 800, R$1.000 por mês, 1.200. Você tem essa renda, né, alta, porém se levar em consideração o tempo que você leva para arrumar um inquilino, levar em consideração imposto de renda, levar em consideração reformas e até mesmo os meses que eles não pagam, isso cai uns pontos em relação aos fundos imobiliários. Já os fundos, eles têm mais capacidade de alavancagem, de você ganhar mais, crescer mais seu rendimento por mês. Porque não tem como você chegar para um inquilino e falar, mano, ó, você paga 1.200 por mês, agora eu quero que você me pague 5.000 por mês. Ele não vai aceitar. Ele vai sair do seu imóvel. Já com os fundos, se você recebe 1.200, você tem como investir mais, comprar mais cotas, para você daqui a um tempo, você receber R$5.000 por mês. É claro que vai levar um tempo, né? A não ser que você seja um ricão, invista um monte de dinheiro para você receber R$5.000 por mês, mas tem que ter essa capacidade de crescimento, de alavancagem. Enfim, fica a seu critério, né? A decidir qual é o melhor, a decidir como analisar um fundo e tal. Eu dei aqui só um guia para você ter noção do que é os fundos. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, tá? Forte abraço, tamo junto. É um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Ou seja, é um fundo imobiliário que investe em outros... É que nem as holding, né? É, que nem as holding, que nem... Acabou... Fundos de fundos, os FOFs. Não sabe. Tu sabe o que ele faz? Investe em fundos imobiliários. Caramba, macho! Deixando cair uma saia na tua frente. Porra, é isso, macho? Dá pra saber o que ele faz, né? Dá. Fundo híbrido, ele faz o quê? Ele muda, ele É tanto de papel como tijolo. Boa, calma, arregação nessa. 1-0 pra calma. fala a mesma coisa. Você falou que ele muda. Ele não muda não? Muda não, ele Apenas mantém muda fixo.